Capítulo 17. Significado da morte e da reencarnação. Antes de concluir o livro, respondamos a outras perguntas. Pergunta: no decurso da resposta anterior, falou-se incidentalmente em morte. São pedidas então explicações mais exatas quanto às causas determinantes desse fenômeno, solicitando esclarecimentos não só a respeito das razões justificadas de sua existência e do seu verdadeiro significado, mas também a respeito das causas e significado do fenômeno conexo da reencarnação em relação às teorias apresentadas neste livro. Resposta: o fenômeno da morte faz parte de uma série de conceitos negativos que, por essa sua natureza negativa, só podem fazer parte do antissistema. Esse fato implica na presença de uma série oposta de conceitos positivos, que, por sua natureza positiva, só podem fazer parte do sistema. Os dois polos contrários, afirmação e negação, constituem um equilíbrio de opostos que se presumem e se condicionam mutuamente, só podendo existir um em função do outro. A base e a origem do conceito está no polo positivo, em forma de afirmação. A parte oposta só é concebível como sua derivação, por inversão. Assim, em todas as coisas, encontramos ligados aos pares os dois conceitos constituindo o mesmo princípio, antes em seu aspecto positivo, depois em seu aspecto negativo. Desse modo, no caso agora em observação, a base e a origem do conceito estão no polo positivo, em forma de afirmação, significando vida, cuja parte oposta é a morte, que só é concebível em função da vida, como uma sua corrupção por inversão. Por isso, tal como em todas as coisas, encontramos esses dois conceitos unidos num par, como os dois polos opostos do mesmo princípio, antes em seu aspecto positivo e depois em seu aspecto negativo. O primeiro representa a posição íntegra, situada no sistema. O segundo, a posição decaída, corrompida no antissistema. Ora, no estado de perfeição do sistema, tudo é vida e consciência, não havendo lugar para o conceito de morte e inconsciência. No estado de sistema, o espírito permanece sempre presente em si mesmo, em plena luz da consciência. Aproximamos estes dois conceitos de vida e consciência porque, como dissemos na resposta precedente, a substância da vida é constituída pela consciência do existir e a substância da morte é constituída pela perda dessa consciência. Foi dito também que, descendo, tudo tende a morrer na inconsciência, propriedade do antissistema, e que, subindo, tudo tende a reviver na consciência, propriedade do sistema. Explica-se dessa forma o estado atual do homem, que, tendo percorrido um trecho da subida evolutiva, encontra-se a meio caminho entre o antissistema e o sistema, razão pela qual divide sua existência entre a forma vida e consciência própria do sistema e a forma morte e inconsciência própria do antissistema. O que é a morte, então? A morte é um estado de obscurecimento da consciência, atingido com a queda no antissistema por inversão da luz daquela consciência que o ser possuía no estado de sistema. Disso resulta que a morte é tanto mais morte como perda de consciência, quanto mais involuído é o ser,
e, portanto, mais imerso está no antissistema. Por outro lado, a morte é tanto menos morte como perda de consciência, quanto mais evoluído é o ser e, portanto, mais próximo está do sistema. Então, entre os dois polos extremos, o da vida e consciência completas no sistema e o da morte e inconsciência completas no antissistema, a fase de involução representa a passagem do primeiro estado ao segundo, e a fase de evolução representa a passagem do segundo estado ao primeiro. Desse modo, como já dissemos, quanto mais se evolui, tanto menos se morre e tanto menos o morrer é morte. Assim como a involução criou a morte, a evolução a destrói. Nos planos intermediários, onde o homem se encontra, temos de um lado a parte física, o corpo feito de matéria, pertencente ao antissistema, e de outro lado, representando a parte mais próxima do sistema, o espírito, que ao repetir o motivo da queda, encarna-se, recaindo assim no antissistema. Essas duas partes representam no homem os dois polos já citados, antissistema e sistema, entre os quais oscila o espírito a cada nova encarnação, para que, evoluindo, ele vá se afastando cada vez mais do primeiro e se aproximando do segundo. O que acontece então no fenômeno da morte? Nesse momento, a parte física, pertencente ao antissistema, morre, mas não morre a parte espiritual, mais próxima do sistema. Isso acontece como efeito de um princípio da lei, segundo o qual tudo que pertence ao antissistema morre, e tudo que pertence ao sistema, por ser feito de vida, jamais pode morrer. Ora, se para o corpo, que em todos os seres humanos apresenta mais ou menos o mesmo grau de evolução biológica, verifica-se na morte mais ou menos o mesmo desfazimento físico, quase igual para todos, próprio de toda a matéria orgânica que morre, a mesma coisa não ocorre para o espírito. Se na parte humana os espíritos caem mais ou menos no mesmo cadinho de experiências oferecido pelo ambiente terreno, eles podem, no entanto, ainda que excepcionalmente, pertencer a planos de evolução mais elevados que os da média. Eis então que, se a morte para o corpo pode ser quase igual para todos, ela pode, no entanto, ser bem diferente para a parte espiritual. Essa diferença será tanto mais acentuada quanto mais o indivíduo for evoluído, espiritualmente distanciado dos planos comuns e mais baixos da vida. Em outros termos, quanto mais evoluído for o ser, tanto menos a morte será morte. Quanto mais o ser reconquistar as qualidades do sistema, aproximando-se dele, tanto mais viva e consciente permanecerá sua parte espiritual na morte. Por isso, o evoluído sentirá a morte muito menos que os outros, permanecendo, na morte e depois da morte, muito mais vivo e consciente que os outros, em proporção ao grau de evolução que tenha atingido. Só o evoluído readquire plena consciência depois da morte, tanto mais plena quanto mais evoluído ele for. Consciência quer dizer conhecimento do pensamento diretivo da lei, do plano geral do universo e de sua posição nele, para realizar, como operário de Deus, sua própria função e o próprio destino de ascensão. Os animais vivem apenas no plano físico do corpo,
não podendo, por isso, depois da morte, gozar de uma vida consciente que não possuem, pois ainda não a conquistaram. Eles saem da vida física e a ela voltam por um fenômeno automático, inconsciente, determinístico, assim como caem as gotas da chuva. A massa involuída da maioria dos seres humanos está apenas um pouco acima desse nível e, ao morrer, permanece semiconsciente, com uma consciência limitada à sua forma mental sensória no ambiente terrestre. Uma vez que esse ambiente era o centro de sua vida, ela aí permanece. A morte não pode mudar o tipo de personalidade. As ideias dominantes são conquistadas por longa repetição, até se transformarem em hábito. As novas qualidades, que constituem os novos instintos, formam-se com a técnica dos automatismos e não podem ser improvisadas nem mesmo com a morte. Resulta daí que a comunicação mediúnica com os desencarnados não representa, na maioria dos casos, senão o transbordamento do próprio baixo material humano, do qual já temos o bastante, pois a Terra está saturada dele, e o qual tem pouco a nos ensinar. Não é comum os grandes espíritos descerem para se comunicar com os homens. Isso somente se verifica por motivos especiais, que não acontecem todos os dias. Com a evolução, o centro da vida afasta-se do plano material e aproxima-se cada vez mais do plano espiritual. Quanto mais involuído é o ser, tanto mais a vida terrena é para ele não só a verdadeira vida, mas também toda a vida. Tanto mais a vida é preciosa para ele e tanto mais perdê-la significa verdadeiramente morrer. Quem não possui uma vida intelectual e espiritual na qual viva liberto do corpo, teme a morte, porque nela sente que realmente morre. Ao contrário, quanto mais evoluído for o ser, tanto menos para ele a vida corpórea é a verdadeira vida ou toda a vida. Ele conhece uma vida maior, onde sabe que é eterno, indestrutível e que, portanto, ninguém pode matá-lo, a não ser a sua própria vontade de involuir praticando o mal. O seu inimigo não é mais o seu semelhante, que não lhe interessa mais vencer, porque não disputa com ele espaço vital. Sua luta é contra a sua própria animalidade, única coisa que o impede de dominar subindo. O evoluído, ao descobrir essa vida maior, não teme a morte, porque sabe que não morrerá de maneira nenhuma. De onde deriva então o medo natural que o ser tem da morte? Ela é o símbolo, a lembrança e a prova da queda no antissistema. Representa a negação da primeira qualidade do ser, que é existir. A morte exprime um contínuo e repetido assalto do antissistema contra o sistema, para destruí-lo. Reproduz o suicídio tentado pelo espírito ao se lançar no abismo da matéria. Significa o terrível chamamento do antissistema para a destruição, a volta de seu impulso que demole tudo. Quando a morte se aproxima, o ser sente-se tornando a cair no abismo do aniquilamento em que já desmoronara com a queda. Sente-se aterrorizado ao se ver novamente preso no ciclo da queda, que torna a pegá-lo a fim de arrastá-lo para baixo. Isto prova que o ser conhece o sistema e seu estado de plenitude de vida, pelo qual sempre anseia,
e que também conhece o antissistema e seu estado de negação da vida, no qual se precipitou com a queda. O seu maior instinto agora é se afastar do antissistema para voltar ao sistema. Somente com a teoria da queda pode-se explicar esse instinto de fugir à morte, na qual se revela o antissistema, para reentrar naquele estado de vida perene no qual o sistema predomina. O ser anseia pela vida completa que possuía no sistema e tem horror do antissistema, que com a morte tenta demolir a cada instante a sua vida. A queda da integridade originária é uma cegueira dolorosa e o ser agarra-se desesperadamente à vida para não se precipitar no abismo que a queda escancarou a seus pés. O que significa essa ânsia de imortalidade, esse desejo irrefreável de sobreviver de algum modo à própria morte, tentando criar uma obra imperecível? Esse anseio exprime a vontade de escapar à prisão das areias movediças do antissistema, que procuram engolir a vida. De outro lado, em paralelo ao anseio de não querer morrer, existe um anseio de crescimento, no sentido de não apenas sobreviver, mas também de se desenvolver cada vez mais. Tudo quer crescer: as plantas, os animais, as crianças e também os povos, com o progresso de sua civilização. Se o primeiro anseio exprime a vontade de escapar ao antissistema, o segundo exprime a vontade de se aproximar do sistema. É inegável e verificável por todos o fato do constante esforço realizado pelo ser, que para não morrer defende desesperadamente a sua vida a fim de vencer o princípio da destruição, representado em todas as coisas pela presença do antissistema. É inegável também o fato do seu constante esforço para ampliar e reconstruir a vida, para vencer com o princípio da reconstrução, que representa a presença do sistema. Tudo isso nos mostra que, tal como o sistema, somos feitos de vida perene, embora despedaçada pelo desmoronamento no antissistema. Mostra-nos também a nossa substancial indestrutibilidade, confirmando que somos feitos de vida imortal, de vida que não pode morrer. O ser sabe instintivamente que, apesar da queda, é filho do sistema e não quer se submeter ao antissistema, cuja existência, por ser apenas o efeito transitório de um erro, não pode representar um estado definitivo. Embora submerso no antissistema, o ser tenta conseguir a plenitude da vida, que representa ali um absurdo. No entanto, esse instinto não erra, porque o ser decaído só pode existir em função da reconstrução do sistema. Assim, ele tenta a loucura de querer vencer a morte, porque o seu instinto lhe diz que é feito de vida, de uma vida mais forte que todas as mortes. O sonho de libertação que está escrito e arde no fundo de todos os corações, ainda que pareça irrealizável, será realizado um dia e não pode deixar de se realizar. Esse é o significado dos instintos humanos de imortalidade e crescimento, e os instintos não erram. O grande sonho de jamais morrer há de se realizar, faltando para isso o ser atingir o cimo da escala evolutiva, onde reencontrará o sistema e nele a vida eterna. O elixir da vida eterna, procurado pelos alquimistas medievais para conseguir a eterna juventude, existe,
mas não sob a forma de bebida, e sim de esforço para evoluir, porque com a evolução será reconstruída a vida plena e contínua, não mais interrompida pela morte. Já dissemos no capítulo precedente que a evolução, permitindo-nos afastarmos do antissistema, nos liberta da morte, porque nos leva ao sistema, onde só existe vida. Os fatos confirmam essas asserções, pois quanto mais involuído é o ser, tanto mais rápida é a alternância entre vida e morte à qual ele está sujeito. Mas o que significa isso? No estado monocelular ou microbiano, a vida do indivíduo pode se reduzir a poucos minutos. Ora, é lógico que a presença da morte é tanto mais frequente e a incerteza da vida é tanto maior quanto mais retrocedemos ao antissistema. Mas a evolução nos conduz para a vida, que reforça com isso as suas posições e, subindo, torna-se mais longa e resistente. Vemos o mesmo fenômeno no progresso das civilizações. A máxima sabedoria que o selvagem involuído possui consiste toda ela em saber fazer guerra, produzindo em seu plano um regime no qual a maior habilidade e o mais alto valor consistem em saber matar as feras e o próximo. Já a sabedoria do civilizado evoluído consiste em saber não em como agredir o próximo, mas sim em como se organizar com ele para a maior vantagem de todos, o que significa uma nova afirmação da vida sobre a morte. Dessa forma, com a evolução, a ferocidade desaparece para dar lugar à inteligência. Que finalidade teria toda essa luta que travam entre si as plantas, os animais e os homens, se não para desenvolver a inteligência, qualidade do sistema? A morte, qualidade do antissistema, está sempre pronta a ameaçar o instinto fundamental da vida. Porém, a vida não quer morrer e, por isso, é obrigada a se defender, atitude pela qual é levada a desenvolver todas as qualidades necessárias para esse fim. É por isso que surgem e se aperfeiçoam os sentidos, visando desempenhar a tarefa mais urgente, que é de ataque e defesa, exatamente como ocorre com as novas invenções científicas, empregadas em primeiro lugar para fins bélicos de ataque e defesa. Dessa forma, o ser é impelido a evoluir pelo terror da morte e pelo anseio de viver, por sua instintiva repulsa ao antissistema e por sua irresistível atração pelo sistema. A sua conquista dos poderes dos sentidos tende a se completar, mais tarde, com a conquista dos poderes intelectuais. Para o animal, a percepção é tudo, como nos prova a sua acuidade sensorial, muito mais desenvolvida que a do homem. Por sua vez, o homem, em compensação, conquistou outros poderes de natureza intelectual, o que tornou possível ele controlar o valor dos resultados que são obtidos por suas sensações, enquanto o animal aceita cegamente o que percebe, sem discutir, pois é incapaz de avaliar o seu valor exato. Por isso, tanto o animal como o homem primitivo são, em relação ao mundo exterior, muito mais escravos da ilusão sensória do que o homem habituado ao controle de si mesmo e dos próprios meios de percepção. Sem dúvida, um macaco, com seus olhos mobilíssimos, é muito mais hábil que o homem normal, sendo capaz de ver simultaneamente tudo o que acontece ao seu redor. No entanto, tem muito menos capacidade
de avaliar o significado das percepções recebidas. A evolução opera, então, um desenvolvimento diferente, não mais na forma extrovertida, produzida pelos meios sensórios, mas sim na forma de introspecção, que através do controle racional, antes desconhecido nos seres inferiores, incrementa o valor crítico das observações alcançadas sensorialmente. Dessa maneira, transforma-se completamente a própria apreciação da realidade exterior, que acaba revelando aspectos totalmente inacessíveis aos meios sensórios. Então o ser não só desenvolve uma nova consciência do mundo exterior, que lhe permite maior proteção da vida, mas também é arrastado pela evolução em seu caminho natural cada vez mais para o mundo interior, que é o mundo do espírito, o caminho de regresso ao reino do sistema. Procuremos responder agora à segunda parte da pergunta, relativa à reencarnação. Na teoria exposta, o ponto fundamental que explica tudo, sem o qual nada se compreende, é a reencarnação. Sempre colocamos morte e nascimento como dois polos opostos do mesmo fenômeno vida, como dois momentos paralelos indissolúveis, um como condição indispensável do outro. Sem essa concepção de uma vida mais ampla, ligando todas as pequenas vidas no tempo, não se pode conceber nem mesmo o fenômeno da evolução espiritual em que se baseiam as religiões. O conceito de uma criação espiritual individual, que ocorre toda vez a cada nascimento, quebra todo o conceito de equilíbrio e continuidade, fazendo do universo material e espiritual uma desordem absurda e caótica, em que nada mais se compreende. Essa ideia de uma criação da alma a cada novo nascimento pode ser colocada ao lado da ideia de que a Terra é o centro do universo, em torno do qual o Sol gira, ou de que o homem é o único habitante e objetivo da criação, ou ainda de que Deus, segundo a concepção antropomórfica, pensa e age à semelhança do homem. De fato, o ser progride através dessa contínua oscilação entre as duas posições inversas e complementares, que são vida e morte. Com a revolta, o espírito não morreu, mas apenas inverteu a sua vida no seu contrário, a morte, de onde vai ressuscitando à proporção que percorre o caminho da evolução. E através das inúmeras mortes, vai ressuscitando cada vez mais com a evolução, pensando que ao negar Deus, poderia afirmar a si mesmo, o ser, com a revolta, não tocou em Deus, mas negou apenas a si mesmo, precipitando-se da vida na morte. Com a evolução, ele deve agora subir da morte para a vida, com oscilações cada vez mais lentas, nas quais a fase morte vai sendo reabsorvida, afastando-se do antissistema, até atingir a plenitude da vida, livre da morte, no sistema. Muitos afirmam esta verdade da reencarnação, mas poucos se perguntam por que a evolução tomou essa forma de vidas alternadas com mortes. Seria perfeitamente possível a evolução se realizar numa progressão contínua, sem essas interrupções e inversões. Se fosse verdade, como alguns sustentam, que Deus tivesse criado os espíritos simples e ignorantes, para que eles se tornassem depois completos e sábios com a própria evolução, de onde teria surgido e qual significado teria
esse jogo de voltar atrás da vida para a morte a cada novo passo. Essa alternância, então, não teria razão de existir, e a evolução deveria ser percorrida em linha reta, pois essa é a trajetória que, sendo o caminho mais curto entre o ponto de partida e o de chegada, desenvolve um impulso dirigido logicamente numa direção exata e precisa. Se o desenvolvimento não corresponde à natureza do impulso, isso quer dizer que outros impulsos entraram em jogo. É preciso, então, descobri-los e estudar seu desenvolvimento, como fizemos aqui neste tratado. Não é possível resolver os problemas deixando-os num canto, ignorando-os, pois a pior das soluções é deixar as mentes insatisfeitas, sem resposta. É necessário deixar bem claro que a evolução não tende apenas a subir, como deveria ocorrer numa criação que nasceu imperfeita e que está destinada a se aperfeiçoar, mas tende também a retroceder intermitentemente. Urge explicar essa técnica estranha de construção, mediante a qual a evolução constrói para depois demolir e reconstruir mais alto, tornando a demolir em seguida para reconstruir ainda mais acima e assim por diante. Que maneira estranha de avançar, retrocedendo a cada passo! O fato de uma primeira criação simples não justifica de maneira nenhuma tal processo. Somente com as teorias aqui expostas encontramos a sua plena explicação. O mais estranho, todavia, é que justamente alguns daqueles que mais admitem a teoria da reencarnação, porque faz parte de sua doutrina religiosa, negam a teoria da queda somente porque ela faz parte de outra religião. Quando Galileu afirmou que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas sim a Terra em torno do Sol, queria afirmar uma verdade científica e não religiosa, e a Bíblia não tinha nada a ver com esse problema. Da mesma forma, queremos afirmar aqui uma verdade científica e não religiosa, e a ciência não costuma levar em conta o modo como as religiões resolvem os seus problemas. Além disso, os que admitem a reencarnação, mas negam a teoria da queda, não percebem que as duas coisas estão estreitamente ligadas e que, negando a queda, negam o antissistema e tudo o mais que possa explicar a presença da morte e dessa alternância entre vida e morte, chamada reencarnação. Sem a queda não se justifica a reencarnação, e quem nega uma deve negar também a outra, pois não possui elementos para justificá-la. Se a principal explicação e razão primeira da reencarnação está na teoria da queda, não é possível admitir que se possa, logicamente, crer na reencarnação sem aceitar a teoria da queda, que a condiciona. Somente com essa teoria é possível compreender a necessidade desse contínuo retorno atrás, que se chama morte, intercalado naquele impulso para frente que representa o maior impulso da vida. Somente com a teoria da queda ficam explicadas essas contínuas contrações das conquistas da evolução em relação a um passado que, se não estiver situado no antissistema como consequência da queda, torna-se incompreensível. Só assim pode-se compreender essa tendência ao reenvolvimento das trajetórias desenvolvidas pela evolução, essa tendência a voltar atrás para a morte enquanto tudo está subindo para a vida.
Esses escorregões contínuos em direção retrógrada seriam inexplicáveis sem a teoria da queda, constituindo defeitos imperdoáveis numa obra que, por ter saído diretamente das mãos de Deus, não admitiria jamais defeito algum. Essa é a explicação da intermitência que a vida do ser possui. Sem a queda, a vida, embora imperfeita, deveria ser ininterrupta, evoluindo continuamente e não através do contraste entre os dois polos opostos, vida e morte. Essa é a razão pela qual o cansaço e a necessidade periódica do descanso na morte acontecem no fenômeno do desenvolvimento da vida, que, no entanto, jamais se esgota, retomando depois o seu desenvolvimento normal. Esse fenômeno não pode ser atribuído a um cansaço da vida, pois ela representa um princípio divino, que é qualidade fundamental do ser e jamais pode se cansar. Tanto é verdade que tudo se reconstrói de forma contínua e inexaurível, e a vida renasce invencível das cinzas e da morte. Apesar de seus contínuos assaltos, a morte nunca vence definitivamente, sendo sempre vencida pela vida. A cada existência, o espírito constrói para si, de acordo com o grau de evolução alcançado, um edifício adequado e procura levá-lo a um grau mais alto de desenvolvimento. A cada morte, o edifício é demolido e a construção orgânica é desfeita até o estado de matéria inorgânica. Mas a cada nova vida, o edifício é reconstruído, sempre num estado de unidade orgânica um pouco mais complexa e perfeita do que a precedente. Assim, realiza-se a evolução numa reconstituição contínua, na qual a parte espiritual do ser que dirige o seu andamento volta atrás para arrastar consigo nessa caminhada a parte material no polo oposto. A vida representa o impulso do sistema dobrando-se sobre o antissistema para fazê-lo ressuscitar. A morte representa o antissistema que resiste em seu estado de destruição. O ser, preso nesse contraste, só pode existir arrastado ora por um impulso, ora pelo outro, o que significa estar sempre morrendo e renascendo. Isto continua até que, após tanto ter aprendido e subido, sempre vivendo e morrendo, o ser consiga viver sem morrer jamais. Quanto mais o ser progride para frente, tanto menos escorrega para trás na direção do antissistema, onde reina a morte, e cada vez mais se adianta para o sistema, onde reina a vida. Dessa forma, o fenômeno da reencarnação não é estático, mas está em contínua transformação, no sentido de se tornar cada vez mais vida e sempre menos morte. A evolução tem a função de destruir o antissistema e de reconstruir o sistema. Por isso, a reencarnação é um fenômeno transitório que tende, por meio da evolução, a se aniquilar. Quanto mais se sobe, mais a morte deve ser reabsorvida pela vida, mais o antissistema deve ser reabsorvido pelo sistema. Quando, pelo esforço da subida, a morte tiver desaparecido completamente, com a entrada do ser no sistema, onde tudo é vida, então cessará também o fenômeno da reencarnação. Terminada a construção do edifício destruído, fecha-se o ciclo das reencarnações, pois elas já não terão mais nenhuma função a preencher nem razão de existir.
A grande aventura da queda estará terminada e tudo reentrará no estado originário de perfeição do sistema. Final do capítulo 17.